na conversa enquanto eu vou ao banheiro, por favor. Aí, Quer ajuda lá? Não, obrigado. Não? Tá O cara tranquilo? pergunta com o maior carinho. Quer ajuda lá, meu amigo? Pô? Não sei como Perguntando com esse carinho, hein? De repente. Coronel, A gente tem que ajudar o próximo sempre. Né? Perguntando Coronel, antes claro. de você fazer uma pergunta para ele, o seguinte. A gente deve comemorar isso, pra gente tanto faz, e temos que agradecer Flávio Bolsonaro ou não agradecê-lo e ele é um cara que... Bom, eu posso... Ele teve algum peso nessa decisão? E a terceira pergunta é, por que o Lula está tão bravo com isso? Vamos lá, o Lula tá tão bravo com isso porque ele tá fingindo. A verdade é essa. Ah, né? é? O Lula tá fingindo Você acha porque... que ele gostou? No fim das contas, pro Lula, sinceramente, é indiferente isso. Ah, é? Né? Agora, o Flávio Bolsonaro, vamos lá, gente, não é nem a minha opinião isso. A própria comunicação do governo dos Estados Unidos disse que não tem absolutamente nada a ver o Flávio Bolsonaro ter ido lá com o fato deles terem feito essa declaração. Mesmo porque o ano inteiro já está se falando, né? Vai, não vai, vai, não vai. E como o delegado Hugo acabou de expor, até demorou para isso acontecer. Era uma questão de tempo isso acontecer, né? Até demorou. O fato é o seguinte, cara, Mas eu acho teve que... um timing aí certinho, né? Ele vai pra Mas lá... é muito mais de você perceber que acho que agora vai rolar, leva o nosso candidato pra lá, Tá. pra fazer uma cortina de fumaça por causa do esquema do Vorcaro, do que de fato, leve ele lá pra fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Posso só dar eu acho que isso aí foi por oportunismo, certo? É inegável que o Flávio, assim como a família Bolsonaro, eles têm um certo lobby dentro da Casa Branca. Casa Branca. Tem Tem, informações, tem amigos lá. O que é que eu acho que aconteceu? E eu vou lhe explicar por que é que eu acho isso. Alguém bateu um telefone para ele e disse, Flávio, vai ser colocado. Aí ele, pois, tá bom, tô indo aí. E foi lá e foi fazer aquele oportunismo todo político dele. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é da forma como ele vendeu pro Brasil. Que ele chegou lá, ô Trump, coloca aí PCC e Comando Vermelho como terrorista. O Trump, tá bom, vou colocar. Pronto, tá colocado. Não é desse jeito. Nem é característica do Trump E ficar aí, ouvindo... eu fiz até a questão de trazer para cá a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, certo? É um processo de 5 etapas para você colocar um grupo criminoso como terrorista nos Estados Unidos. Não é de uma hora para outra. Não é. Primeiro começa com o levantamento de inteligência da CIA e do FBI, para verificar se aquele grupo criminoso ele tem atuação dentro do território americano, a extensão dessa atuação dentro do território americano e o risco à segurança nacional. Depois disso é produzido relatórios. Esses relatórios eles passam de classificado e não classificado, né? Secreto e não secreto, e viram um dossiê, que já é o terceiro passo. Tá. Né? Desse dossiê, ele vai para o Departamento de Justiça. E aí é que vem o Departamento de Justiça e brifa o secretário de Estado. Olha, que no caso é o Marco Rubio. Olha, a gente tem aqui o dossiê desses dois grupos criminosos, PCC e Comando Vermelho, onde a inteligência apontou esses fatos. O secretário vê o documento e toma o convencimento que, de fato, ali são organizações terroristas. Aí é o momento em que ele primeiro conversa com o secretário do Tesouro Nacional para pedir um aval. Por quê? Porque o secretário do Tesouro Nacional ele tem que ficar sabendo previamente, porque na hora que o secretário de Estado ele vai lá e determina que são grupos criminosos, o primeiro que age é o do Tesouro Nacional bloqueando os bens. E aí acontece esse briefing entre eles chegam à conclusão, o do Tesouro Nacional americano dá o ok e o Marco Rubio anuncia. Quando o Marco Rubio anuncia, se ele categorizar como organização criminosa, que foi uma das categorizações que ele fez, esse relatório dele, com essa decisão, vai para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem um prazo de 7 dias para dizer se aceita ou não, que era o que eu tinha falado no começo. E o terrorista especialmente designado, ele faz de plano, que foi o que ele fez. Então existe todo um processo burocrático e todo etapas que necessariamente precisam ser cumpridas, inclusive com pareceres de diversas agências e diversos departamentos e secretariados dos Estados Unidos, para se chegar, não, PCC e Comando Vermelho, eles são organizações terroristas. Então não tem como o Flávio ter ido lá e ter pedido para o Trump, e depois o Trump ter dito, não, tá bom, a partir de agora não funciona dessa forma. Então, por isso que eu digo, ele tinha lobby lá dentro, tinha amizade lá dentro, disseram para ele que ia acontecer e ele foi lá se aproveitar politicamente desse fato Sair na foto. pro pessoal esquecer do Vorcaro.
Mas sair na foto, né? Isso aí na foto. E o pessoal esqueceu o que tinha acontecido na semana passada. O que aconteceu com o Vorcaro? Você me lembra aí. Dos milhões que ele pediu por telefone. E foi depois ele E depois foi lá visitar o Vorcaro para dar um ponto final, né? É, Tô dando a versão oficial aqui, tá? Versão oficial. Versão Flávio Bolsonaro. Não, fui pedir dinheiro para fazer o filme do papai, que custa 3 vezes mais do que um filme de Hollywood. Mas 3 vezes mais? Mas é porque Cara, papai é acho que especial. acho que é um pouco mais, Bem viu? mais. Bem mais, né? Pois é, mas papai é especial. E depois que descobri que o meu financiador era um criminoso, eu fui lá para terminar o assunto. Porque para pedir milhões eu peço pelo telefone. Mas para encerrar o assunto eu vou pessoalmente. Meu irmão, isso aí é duvidar da inteligência alheia. E a, Corta aqui. e a Cortou. pergunta, é bom ou é ruim pra gente ou tanto faz? Essa classificação do PCC e o CV. Aí eu como tenho que terroristas. falar de legislação, porque a gente tem um problema legislativo aqui no Brasil que, assim, os nossos legisladores, com raras exceções, como Kim Kataguiri e alguns outros dentro do Congresso Nacional, eles têm um sério problema de deficiência cognitiva. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque os que mais se beneficiam se a gente fosse aplicar a lei americana internamente era PCC e Comando Vermelho. Ué, Sabe por quê? por quê? Porque aqui no Brasil você recebe uma pena menor sendo integrante da Al-Qaeda do que sendo integrante de facção criminosa. Ô, louco. E aí eu mostro pra você a nossa legislação feita pelos nossos legisladores. Inclusive eu tive essa conversa com o Kim hoje e o Kim já falou que vai apresentar um projeto de lei para modificar essa incoerência legislativa que a gente tem no Brasil. E aqui eu trago, só a título do que eu estou querendo dizer, o seguinte: artigo 2º da Lei 13.260. Essa lei 13.260, ela é a lei antiterrorismo, Tá. que foi feita em 2016 por conta das Olimpíadas do Rio. Aí os legisladores, eles já têm uma certa dificuldade pela baixa cognição deles de fazer um negócio bem feito quando é feito com calma. Imagina quando eles fazem isso de modo atropelado para dar uma satisfação para um organismo internacional, porque o Brasil não tinha lei de terrorismo até então. Aí eles fazem uma lei terrorista. Aí depois a gente pode até entrar nos detalhes da lei Tá bom. aqui, que é quase impossível você ser punido por terrorismo no Brasil. Mas o que é que importa aqui da lei? O que é que a lei fala? Ela diz que quem comete terrorismo pega uma pena de 12 a 30 anos. Se você for terrorista e cometer atos de terrorismo no Brasil, você pega uma pena de 12 a 30 anos. Mas se você for faccionado, que agora é capitulado como organização criminosa ultraviolenta, pela última legislação penal, você pega de 20 a 40. Ou seja, se você for faccionado, você pega de 20 a 40. Se você for terrorista, você pega de 12 a 30. Então é melhor você ser da Al-Qaeda do que você ser do PCC. O pessoal do PCC que estiver assistindo essa live agora, todos eles vão virar para o Estado Islâmico, porque eles vão ser punidos de forma mais branda. Então, assim, é uma incoerência sem tamanho. Aí me diz como é que um país desse, ele chega para a comunidade internacional e ele diz que tem capacidade de enfrentar, quando não tem capacidade nem de organizar as leis penais do país. E é aí que entra o grande problema que você estava falando. Porque a partir do momento em que os Estados Unidos categoriza grupos criminosos como terroristas, eles têm a liberdade, utilizando o artigo 51 da Carta da ONU, de agir por legítima defesa preventiva. Porque eles entendem da seguinte forma: o país ou ele é leniente ou ele é corrupto. Então, se ele não consegue resolver porque ele é incompetente, ou se ele não consegue resolver porque ele é corrupto, e os crimes que estão sendo cometidos por esses grupos estão afetando a minha população, e um dos grandes recebedores de droga do PCC e do Comando Vermelho são os Estados Unidos, isso dá legitimidade dos Estados Unidos agir a partir do momento em que eles categorizam os grupos como terroristas. E aí eles agem sem pedir autorização. Então os Estados Unidos podem vir aqui, é claro que essa é a última instância, mas só para saber até onde pode ir, os Estados Unidos podem vir aqui com um drone, lançar um míssil na cabeça de um faccionado do PCC do Comando Vermelho e ir embora. E não pedir autorização. Ele pode entrar em território como a Amazônia, que tem uma rota de tráfico gigantesca, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, fazer uma ação de extração lá dentro, invadir por terra, ar e mar, e não pedir autorização no Brasil. Então,
Você me pergunta se é bom ou se é ruim para o Brasil. Eu lhe respondo com uma terceira opção. É vergonhoso para o Brasil. É uma vergonha para o Brasil. Porque isso mostra que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. E aí a gente precisa de um ator externo para vir aqui dentro do país tentar resolver algo que a gente ou é incapaz ou é cúmplice como país. Entendeu? Muito bom. Coronel, entre na conversa enquanto eu vou ao banheiro, por favor aí. Quer ajuda lá? Não, obrigado. Não? Tá O cara tranquilo? pergunta com o maior carinho. Quer ajuda lá, meu amigo? Não sei que Perguntando com esse carinho, hein? De repente. A Coronel, gente tem que ajudar o próximo sempre. Né? Coronel, você que tem uma vasta experiência, né? Uma das coisas que colocam bastante pra gente, e isso eu acho que é um mito, é que o Brasil não teria capacidade operacional para resolver os problemas. Eu não sei se eu estou falando besteira, eu discordo disso. Eu acho que a gente tem, eu acho que as nossas polícias são plenamente capazes, as Forças Armadas também. Os problemas que nós temos são burocráticos, são legislativos. Nós temos uma legislação que privilegia a formação de quadrilhas e uma justiça que, infelizmente, seguindo essa legislação, né, muitas vezes atrapalha, né, todo o trabalho das forças policiais. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu tenho que dizer o seguinte, que no Brasil tem bandido para todo mundo prender. Se vier a CIA, a NASA, o FBI, as polícias, tem bandido para todo mundo prender. Agora você tem que ter uma forma de prender, né? Essa forma, nós temos hoje a possibilidade de recebermos todo esse somatório de inteligência, de conhecimento que o americano tem e transformar isso em potencial para agir contra essas facções, né? Então você tem essa possibilidade, no meu entender e no meu querer como policial, né? Agora, você dizer que a polícia brasileira não tem capacidade para agir é totalmente falácia isso. Nós temos policiais excelentes, nós temos doutrina policial excelente, nós temos operações policiais excelentes. Nós não deixamos a desejar para nenhuma polícia do mundo a nível operacional e a nível até de material bélico. Hoje estamos bem. A questão toda é que nós temos uma legislação, como você falou, que é totalmente fraca, frágil e que não leva a uma confrontação direta às facções, a qualquer crime que você tem. Entendeu? Hoje você matar alguém é de 12 a 30. Jamais. Você pega um estuprador e é... Quanto é o estuprador aí? Tá... Depende do tipo de crime, né? De crime. Mas é fraco. Você não consegue ter... E, aliás, isso é uma coisa importante. Na América Latina, o único país que tem a pena de morte é Cuba. Que trabalha com a pena de morte. Os outros, como o Brasil, tal, em tempos de guerra militar, aí... Sim. O Código Penal Militar prevê lá a pena de morte. Mas do civil é Cuba. A pena de prisão perpétua, poucos países têm. Então, sim, é da América Latina todo feito ali. Se você quer punir o bandido da América Latina, olha, eu vou te expulsar, eu vou te extraditar para os Estados Unidos. Lá tem uma lei forte, lá tem uma penalização grande, lá você vai pagar. Então, a maior pena que ele pode sofrer é a extradição. Porque nós não conseguimos produzir, como o doutor estava falando aqui, uma legislação que venha a dar satisfação para a sociedade para que ela possa ter um elemento que vá combater essas facções criminosas ou qualquer outro tipo de crime. Sim. Né? Você tem algum exemplo operacional de alguma coisa que você participou, que você fala, olha, eu vou mostrar a capacidade da polícia aqui, tem uma história assim, assim, assada? Cara... Tem muitos. Eu tiro por mim, onde eu operei no BOPE por 12 anos. Nós não ficamos atrás por ninguém. Nós temos as nossas táticas, a nossa doutrina, a nossa forma de operação. O Rio de Janeiro, desde o 174, não perdeu mais nenhum refém a nível de tomada de refém. A nível de investigação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem a CORE, tem a parte operacional dela e tem a parte investigativa dela também, que é poderosa. O problema é muita coisa, é muita gente, porque nós temos uma legislação que não diminui isso. Pelo contrário, ela fomenta, ela ajuda e ela se torna leniente. É esse divisor de águas hoje que nós temos que ter para podermos dar um basta. Então, ao mesmo tempo que o americano exerceu um poder dele, para a lei dele, para a legislação dele,
eu acho que a gente tem que pegar isso e trazer o seguinte, vamos ver onde que erramos, onde que vamos lembrar que o Fernandinho Beiramar foi preso há quase 30 anos na Colômbia com as Farc, né? Na Comuna 16. Exatamente. Então você tem que olhar isso que há 30 anos já assolava Sim. um crime transnacional. É. Aqui no Brasil a gente tem uma mania horrorosa. E aí, só para concluir. Não, desculpa. Só para concluir. Então você tem que ver que essas facções, elas operam já transnacionalmente há mais de 30 anos. E nós não fizemos nada. É. Tivemos que esperar o americano dizer, olha, esses caras estão vindo operar aqui no meu território. No meu território não vai. Essa discussão aconteceu em um momento no Brasil ou não? Que Não. discussão? Sobre ser considerado Não, sempre foi terrorista? estada de fora. Sempre foi O estada governo de fora. Bolsonaro também não? Não, Não. isso é outra coisa também, né? Porque a gente teve 4 anos num governo que se disse de direita e não teve nenhum tipo de enrijecimento penal, não teve nenhuma operação. Me fala uma operação coordenada pelo Poder Federal, né? Com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, com as polícias estaduais, para combater o crime organizado no Brasil. Não teve nada. Inclusive o pacote anticrime do Moro, na verdade, virou limitação de delação premiada e juiz de garantias, né? Mais do que isso. O Bolsonaro, ele ativamente trabalhou para que não se passasse a PEC que acabava com essa história de que condenado em segunda instância ainda pudesse recorrer infinitamente. Caramba. Vou dar um exemplo para você. Você já ouviu falar daquele Felipe Prior? Sim, sim. Esse Felipe Prior, ele foi condenado por estupro em primeira instância. Certo. Recorreu, perdeu. Ele acabou de perder. Ele é eu posso citar que ele é um estuprador condenado em segunda instância. Ele tá solto por quê? Porque ele pode ficar recorrendo infinitamente, irmão. Se este cara Se foi é um cara condenado mais pelo velho, estupro, Se é um cara mais velho, daqui a pouco o cara não tem nem idade pra ser mais preso. Não tem a isso? prescrição. Então vamos lá. Se o que eu tô dizendo se você tem um rapaz que é conhecido, ele é famoso, ele foi condenado 2 vezes por estupro e ele não está preso, que dirá um prefeito do interior com corrupção? Que dirá um faccionado poderoso que então você nunca põe o cara na cadeia. Você nunca põe o cara na cadeia. E uma coisa que o coronel estava falando, que é importante, é o seguinte: só Cuba tem pena de morte e a gente vê muitos esquerdistas falando, não, o mundo inteiro está indo na direção de enfraquecer um pouco as penas e de desencarcerar as pessoas. Ok, qual o índice de homicídios per capita no mundo? Menos de 1 a cada 100 mil habitantes. Esse é um nível aceitável. Se você pegar um nível de homicídios por 100 mil habitantes de um país aceitável, é 1. Os Estados Unidos tem 7, o que já é muito. O Brasil passa dos 20. Nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Cara, é muita... 50 mil mais. 50 mil? Mais. Pelo amor de Deus, cara. Então nós temos que fazer o que o mundo fez antes. É punir muito bem, né, o bandido, principalmente o bandido faccionado. Há de haver um regime legal de exceção, que é o direito penal de inimigo, para punir especificamente o bandido faccionado. É diferente do cara que cometeu um delito e é um cidadão comum. Sei lá, o cara Lei seca. fez seca, o cara foi pego bêbado, é um crime. Tá, esse cara não é prender e matou nele. Agora é o seguinte, meu irmão, você lavou dinheiro pro PCC, você tinha um posto de gasolina, você tinha uma transportadora como a Deolane, você tinha uma operadora de funk que lavava bilhões de reais pro PCC. Não tem essa igual o Rian, né? O cara foi preso, depois o cara tá lá, jamais, Cabrini, já suando pela testa. Como assim, bicho? Como é que pode... isso aqui é uma vergonha, tá? Como é que pode, eu falei isso na live, quando vem a notícia que caiu a liminar do Oruan, porque o Oruan foi preso, aí veio uma liminar e ele foi solto. Eu falei, essa liminar vai cair. Quando veio a notícia de que a liminar... Eu falei, como é que esses caras deram o fim da liminar sem combinar com a polícia antes de uma operação? Como é que eles fizeram isso? O juiz falou, não, vamos tirar a liminar, agora joga lá o papel da polícia, vira aí pra prender. Mano, não é assim, bicho. O cara é filho do Marcinho VP, você tem que chamar as forças policiais, vai vir cá, Que tá pra sair pela frente do... Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, vai cair a liminar. Onde ele tá agora? Vamos fazer o seguinte, a liminar vai cair, sei lá, 5h30 da manhã, 5h31 você já tem que estar na porta pra pegar. Beleza? É tudo coordenado, bicho. Eu tô falando besteira? E essa questão do direito penal do inimigo, ele é aplicado em todas as grandes democracias do mundo, né? O próprio Estados Unidos, enquanto você estava falando aqui, eu estava pesquisando aqui nos meus apontamentos, ele tem a pena de morte federal. E essa pena de morte federal ela é justamente para alguns tipos de crime, dentre eles o terrorismo doméstico. Entendeu? Onde o americano ele vai ter lá o seu processo criminal, e isso eu estou falando do americano, é a lei federal punindo o próprio americano, entendeu?
E após todos os recursos disponíveis para eles, que não são tantos quanto o Brasil, ele é punido com injeção letal, a morte. Pentobarbital, a injeção. Só que essa injeção, ela está a cada dia mais difícil de conseguir nas farmácias que produzem esse tipo de medicamento letal. E aí ele passa para outras opções de morte, fuzilamento, cadeira elétrica, entendeu? Tudo isso tem nos Estados Unidos, para certos tipos de crime. Para crimes contra o Estado, crimes contra a sociedade. E aí você vê o terrorismo, por exemplo, o criminoso faccionado lá dos Estados Unidos também, os grandes grupos criminosos, a depender do Estado, ele também é punido com isso. O estuprador é punido com morte, a depender do Estado. Então, assim, essa questão da pena de morte, da prisão perpétua, ser uma coisa, não, isso é muito antiquado. Antiquado aonde? Só aqui no Brasil que é antiquado? Só aqui no Brasil que não serve? Então a gente tem um direito penal que, inclusive, dentro da doutrina jurídica, a gente tem um nome para isso, né? É um nome até estranho de se falar, mas é o garantismo penal hiperbólico monocular. Nossa senhora, cara! Exatamente. Mano, o cara Por saiu quê? do proctologista. Porque é um garantismo penal. E por que hiperbólico? Porque é exacerbado. É um garantismo totalmente desproporcional. E por que monocular? Porque só vê um lado da história. E aí, a gente tem um dos princípios da nossa Constituição, que é o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade, ele não fala só na hipertrofia do Estado. Ele fala também na proteção eficiente que o Estado tem que dar para o seu cidadão. Mas o garantismo penal hiperbólico monocular, como eu estava falando agora, só vê o lado de quem? Do bandido. E o Brasil, nas suas políticas de criminais, na sua legislação, sempre priorizou o bandido. Sempre o ator principal que se buscou dar atenção nas legislações penais é o bandido. Nunca foi a vítima. Nunca foi a vítima. Não. Isso aí vem mudando de uns tempos para cá, aos trancos e barrancos. Só que o que é que acontece? É igual uma casa. Quando a casa está com a parede rachada, não adianta você ir lá e passar o reboco na parede. A parede vai cair. Porque o problema não é a parede. O problema é o alicerce. E qual é o alicerce legal que a gente tem? A Constituição Federal. A gente tem que mudar a Constituição Federal. Inclusive, eu sou partidário de que a gente tem que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque existem coisas na nossa Constituição chamadas de cláusulas pétreas que a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar se extinguir a Constituição e colocar outra. Vai fazer isso através de um golpe de Estado? Não, a própria Constituição diz como é que a gente faz isso. O poder, ele emana do povo. E qual um dos instrumentos de poder do povo? Plebiscito. Por que se não faz um plebiscito para saber se a população entende que está na hora de mudar essa Constituição? Para colocar pena de morte, para colocar direito penal do inimigo, para colocar prisão perpétua. Por que os parlamentares, por que os presidentes que passaram pelo Brasil têm tanto medo de perguntar ao povo, como já foi perguntado antes, acerca do regime, se queria monarquia, se queria parlamentarismo, se queria... A gente muda ou não essa Constituição? Porque eu entendo a Constituição de 88. Para a época dela, ela era uma Constituição que precisava ser feita daquela forma. Porque a gente vinha ali de um regime militar, do qual esse regime militar era bastante criticado pela política daquela época, e eles criaram diversos mecanismos burocráticos e legais e de garantias, principalmente no artigo 5º da Constituição, para evitar que aquele tipo de movimento que foi feito em 64, através dos regimes militares, voltasse de novo ao país. É tanto que as cláusulas pétreas, elas representam isso. Isso aqui não pode ser mudado. E o que é que não pode ser mudado? O artigo 5º, onde está todas as garantias do cidadão. Só que eles criaram uma Constituição tão inflada, com tanto medo e deram tanto poder para certos poderes, vamos dizer assim, apesar da redundância, como o poder judiciário e o poder legislativo, que isso impede hoje o presidente de executar. O executivo hoje não consegue fazer a sua função principal, que é executar. Porque o presidente fica com a faca no pescoço o tempo todo do legislativo, principalmente através de emendas impositivas, e deu um superpoder para o judiciário.
à época, todos com medo de voltar a um regime militar novamente. Então vamos dar um superpoder para alguém, para que alguém evite, e criando mecanismos constitucionais disso, evite que isso aconteça. Só que esse garantismo exacerbado e esse poder exacerbado que foi dado para certos poderes da nossa nação, ele criou, porque em 30 anos, a geração do coronel aqui, que deve ter 30 anos a mais do que eu, mais ou menos, é uma geração que não tem tanta diferença. Me senti discriminado. A gente brincava, né? Fatos destruindo narrativas. Se você busca a verdade sem filtros, você está no território certo. Inscreva-se em A Caçada Diária. Não seja a caça, seja o caçador.